Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo Gama, sou CEO da HSM, co-CEO da Singularity Brasil. A gente aqui mais uma série de webinars. Estamos muito contentes. Quase um pouco mais de 1.000 inscritos aí. Estamos muito contentes com essa audiência. E hoje para discutir um tema super interessante, que é a indústria 4.0, né? A gente vai abordar, obviamente, como que essa indústria tem se comportado nesse momento atual, mas a ideia aqui é discutir um pouco como as tecnologias exponenciais podem impactar a indústria 4.0. A gente vai abordar também aqui, né, a transformação digital, né, das indústrias. A gente tem uma pesquisa recente feita pela Deloitte que 94% dos líderes industriais apontam que a transformação digital é um objetivo estratégico, ou seja, quase que a totalidade acredita na força da indústria 4.0. A ideia aqui hoje é discutir com dois especialistas da Singularity Brasil, o Ricardo Cavallini, que é especialista em fabricação digital, e o Ricardo Justus, que é especialista em realidade virtual. São dois experts aqui, são dois especialistas certificados pela Singularity Universe. É um prazer recebê-los, Cavallini e Justus, aqui conosco. Bom, a gente vai tratar aqui também de temas, principalmente sobre o Covid, né? A gente tem escutado diversas brincadeiras aí nas redes, que o corona ele acelerou a transformação digital muito mais do que qualquer CIO ou CEO, né? Então a gente também vai abordar isso. E aí, para começar, eu queria começar com o Cavallini, com o Cava aqui. Cava, fala um pouquinho aí do conceito da indústria 4.0, você comentar um pouquinho o que é what the hell indústria 4.0, cara, o que significa isso? Legal. Bom, olá a todos. Eu acho que assim, tem algumas maneiras de explicar, né? A primeira é falar por que o 4.0, né? Isso tem a ver com as ondas que a gente passou pela indústria. Então, a primeira lá atrás, que foi a mecanização, muito impulsionada pelo motor a vapor. Depois a gente teve a entrada da eletricidade com linha de montagem e tudo mais. E aí a terceira a gente teve com a história de automação, a entrada dos robôs, a entrada dos computadores. E agora a quarta etapa, né, por isso indústria 4.0, que seria a etapa para se adequar aos tempos atuais. Esse é um termo que nasceu na Alemanha, né, um termo cunhado na Alemanha, muito porque o governo lá está tentando, com todas as forças, com muito investimento, uma coisa bastante organizada, a fazer com que a indústria de produção em massa tente se reinventar para essa nova realidade. Então, isso tem uma relação com, obviamente, produção em massa, mas tem também com forte customização, com alta flexibilidade, e isso vai ser viável usando tecnologias exponenciais como inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, enfim, um monte de coisas assim. Agora, é um erro a gente achar que isso é só tecnologia, né? Tudo que a gente está vivendo hoje, a base da transformação é tecnológica, mas a verdadeira transformação é cultural e de modelo de negócio, né, do ambiente de negócio. A gente vivencia isso já há algumas décadas, então a gente não pode cometer esse erro. Então, eu acho, inclusive, que essa transformação é muito maior do que a indústria em si, né, a indústria de produção em massa em si. Isso tem muito a ver com democratização da inovação, que a gente está vivendo mais uma onda agora, tem a ver com o movimento maker, né? A gente vai falar disso aqui hoje, mas exemplo do que o coronavírus está fazendo hoje com os makers e tudo. Então, meu ponto é que, apesar de ter essas nomenclaturas todas e essas buzzwords, a gente tem que tomar cuidado. Talvez o melhor seja a gente falar sobre o futuro da indústria, né, ou a evolução da indústria perante os novos tempos. Acho que é melhor do que a gente ficar preso numa nomenclatura. Legal, Cavá. Importante conceituação. Justus, e por seus, né, você é um especialista em realidade virtual. Como você conceitua isso, a indústria 4.0? Acho que como é que você vê isso? O Cava falou um pouquinho aí, mas como é que você vê? Bom, primeiro eu concordo com o Cava que o que importa não é a buzzword em si, mas o ritmo de adoção das tecnologias e como isso muda, né, a nossa forma de viver, a nossa forma de trabalhar, né, e como a gente se relaciona, né, e como as indústrias são de fato disrompidas, né, pelas tecnologias, né. Eu acho que um aspecto que é super interessante é que a forma de trabalhar muda significativamente, né, nessa nova indústria, onde
para além da automação, a gente está falando de integração de sistemas, de trazer muitos dados, de trazer inteligência artificial, né? Então, tem aquela questão que é sempre comentada, né, de uma perda de trabalho, talvez, as pessoas, né, vão ser substituídas, e daí a gente não está falando só, né, do menial labor, né, não estamos falando só das pessoas que trabalham né, com trabalho mecânico ou manual, né, a gente começa a falar de todos os trabalhos serem substituídos por inteligência artificial e tudo mais. Isso é uma disrupção muito grande. Tem estudos que apontam que isso vai causar uma perda de empregos e estudos que apontam que isso vai causar um net gain no longo prazo. Eu tendo a acreditar que no longo prazo provavelmente causa um net gain mesmo, mas algo tem que ser feito nesse intermediário aí, né? E a forma de trabalhar usando as tecnologias que eu trabalho, né? A gente pode falar bastante sobre isso, né? A gente está vivendo agora um teste meio que forçado, né, de trabalhar remotamente, né? E essa descentralização do trabalho, né, faz parte dos conceitos da indústria 4.0, né? Então acho que é uma coisa que a gente tem que conversar bastante, sim. Interessante, gente. Bom, estamos aqui com aproximadamente 300 pessoas online. Obrigado pela audiência. Vocês podem mandar as perguntas. Eu vou começar a ler as perguntas. Já tem uma pergunta aqui super interessante que fala sobre os canais de distribuição dentro da indústria, né? Primeiro, Cava, queria ver com você, primeiro você falar das tecnologias né, quais são as principais tecnologias que abordam a indústria 4.0 aí que você vê como que são tecnologias importantes, tecnologias exponenciais importantes, que a gente vê isso. E aí tem uma pergunta aqui do Sebastião Mesquita, que é como que isto impacta também os canais de distribuição? Como é que vocês veem, porque você tem a indústria e você tem todos os canais que fazem a distribuição. Como é que essa inovação e as tecnologias também impactam os canais de distribuição? Eu queria começar com você, Cava. Bom, são várias coisas, tá? Falando de tecnologias, acho que todas as tecnologias exponenciais acabam hoje tendo impacto muito grande em todas as indústrias e segmentos, tá? Então, a impressão 3D é um bom exemplo. As pessoas acham que isso tem relação só com os meios de produção, não é verdade. Assim como a internet é muito mais do que um meio de comunicação, a impressão 3D atinge muito mais do que os meios de produção. Além de impressão 3D, internet das coisas, né, tem um impacto muito grande. Inteligência artificial tem impacto muito grande, blockchain. Então, assim, todas essas novas tecnologias vão ter impacto muito grande. Algumas, talvez, em coisas mais específicas, né, como CRISPR, essa coisa de edição genética, mas ainda assim algo está muito no começo que talvez impacte indústrias que a gente não consegue ter visibilidade. Por exemplo, indústria de vestíveis, né, de indústria de moda, pode ter um impacto muito grande com CRISPR, que faz edição genética. Apesar de não ter uma correlação direta, a gente pode ter materiais novos surgindo, muito interessantes aí. Então, em relação a tecnologias todas, do ponto de vista de distribuição, a gente tem um impacto agora que vai trazer muita reflexão e muito aprendizado com a história do corona. Acho que blockchain é uma coisa relevante que todo mundo já deveria estar implementando mais do que estudando. Assim como aconteceu com a internet, a gente tem a morte e o nascimento de uma série de novos intermediários. Então, a história de distribuição vai mudar bastante, como já está mudando. Então, o impacto é bastante grande. Justus, como é que você vê, né, de novo, em termos da sua indústria aí, a realidade virtual, enfim, né, ela impacta bastante a distribuição, né? A gente está vivendo um pouco disso, muito do online, né? Como é que você vê isso, Justus? A realidade virtual, ela pode ser um substituto para muitas coisas que antes a gente era obrigado a fazer presencialmente. Coisas que, por exemplo, esse trabalho remoto aqui, através de sistema de videoconferência, que não possibilita, né? Porque tem coisas que favorecem você estar junto com outra pessoa, compartilhando o ambiente, interagindo com objetos tridimensionais. Então, muitos tipos de trabalho são favorecidos, né? E podem ser, de alguma forma, substituídas por um uso de realidade virtual. Outra coisa, por exemplo, é de treinamento, né? Treinamento para um trabalho manual, por exemplo, com realidade aumentada, você pode ter um guide, um guia visual sobreposto na realidade para a pessoa trabalhar e conseguir se educar trabalhando, né? Talvez nessa transição, né, de onde vários empregos são substituídos,
isso pode ser algo que a realidade aumentada, por exemplo, o Mixed Reality, ajuda a trazer, né? Mas realmente, assim, é uma forma de substituir. No Brasil, é isso, né? Então, será que é esse realmente o valor dessa peça? A hora que você tem os makers fazendo, imprimindo isso aqui por menos de $1, né? Por centavos de dólar. É óbvio que você tem certificação, você tem desenvolvimento, você tem o custo de montar o molde de injeção de plástico, mas a hora que você faz essa mudança, muita coisa passa a ser rediscutida. O ponto principal, na minha visão, é que o valor fica invertido, né? Onde está o valor anteriormente? Isso aconteceu com disrupção digital, né, em várias indústrias, né? Onde estava o valor anteriormente passa a mudar e você passa a ter valor no design dessa peça e não na fabricação dela, né? É curioso, por exemplo, o CEO da Apple hoje, né, uma das empresas mais valiosas do mundo, é o Tim Cook, que era o mestre do supply chain deles, né? Era o mestre da cadeia de produção deles, né? E não é mais a pessoa criativa, né? Então, talvez essa relação mude um pouco, né? Da onde está o valor, né? Muito mais talvez no design, na propriedade intelectual, do que necessariamente na cadeia de produção e tudo mais, né? É isso. O ponto é, assim como a gente está vendo com uma série de outras indústrias passando a vender sob serviço, né? Então, serviço as a service, amanhã você pode ter, de repente, hospitais e várias outras indústrias comprando produto as a service, né? Porque faz muito sentido, de repente, um hospital hoje tem um makerspace. Você já tem hospitais nos Estados Unidos que tem makerspace e as enfermeiras e os médicos estão criando soluções maravilhosas, sejam para casos muito pontuais ou não. Então, acho que isso pode ter uma transformação bastante grande nessa indústria e em várias outras. Muito bacana, gente. Eu queria pedir desculpas, que teve um probleminha enquanto vocês falavam, a transmissão caiu. Eu queria pedir desculpas para quem está nos acompanhando, aí as quase 300 pessoas que estão acompanhando. Acredito que agora a estabilidade volte. Quem puder atualizar, dar um refresh aí, dar uma atualização no browser aí, na tela, eu agradeço. Acho que a gente falou de ter uma pergunta aqui, principalmente direcionada a isso, né, Cava? Aqui, eu estou vendo uma pergunta aqui. E falando sobre uma transição que a gente está vivendo, essa em realidade, nós estamos no começo Hoje, assim, fazendo um parênteses aqui, está mais fácil explicar a hora. A gente faz isso com software hoje. Muito provavelmente, em algumas indústrias, a gente vai fazer isso com hardware também. A gente vai ter que fazer mudanças grandes. A Fórmula 1 já faz isso, né, de ter que atualizar muitas peças. A hora que a gente fala de indústria 4.0, de customização, de flexibilização e tudo mais, é isso também. Outra coisa, velocidade de entrega e reposição, né? Também é fundamental. Personalização, fundamental. Muitos produtos que a gente tem agora na Europa, toda uma mudança de legislação para alguns produtos de linha branca, por exemplo, onde, passados 5 anos, o fabricante é obrigado a entregar desenhos técnicos, entregar informação, para evitar aquela mudança, né, de troca de equipamentos forçado pela indústria. E, sem contar, a produção de baixa escala. Porque para muita coisa, para você fazer um MVP, para você fazer coisas mais personalizadas ou customizadas para uma região, para muita coisa, a gente vai começar a fazer vendas de baixa escala, que somadas vão dar alta escala, só que essa conta não fecha na indústria tradicional, porque ela só fecha a conta quando você faz altíssima escala. Você ficar fazendo, por exemplo, molde de injeção de plástico para imprimir, para injetar poucas peças, é muito caro. Então, o que eu quero dizer é, tem muitas questões que a tecnologia vai trazer e que, de algum momento, essa chave vai virar. Então, assim como a curva exponencial, que agora a gente aprendeu, a gente está no começo dessa curva. Então, se isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa. Mas quem não está olhando para isso está correndo um risco muito grande. Só para acrescentar uma coisa, você tem uma frase conhecida do Arthur C. Clarke, o escritor de ficção científica, que ele falava que o ser humano tem... Bom, já que cortou, o justo caiu, eu vou falar de outra frase aqui, que não é do Arthur Clarke, eu não sei que frase que ele ia falar, mas tem uma frase do livro do Hemingway, né, e que perguntam para um personagem dele como é que ele faliu. E ele fala de 2 formas, gradualmente e depois de repente. Essa frase é maravilhosa porque ela explica a curva exponencial.
Então a gente está passando aí gradualmente para o de repente. Exato, e eu acho, né, Cava, que a gente tem muitas empresas que estão acelerando os seus processos por conta disso, né? Projetos que estavam engavetados, a gente tem visto o quanto que o varejo tem sido muito responsivo em relação a isso, né? Os próprios restaurantes, a quantidade de restaurantes que se tiveram que ficar online para poderem atender uma demanda, porque tiveram que fechar suas portas para o atendimento presencial, físico. Então, é o que você falou, né? Ele foi do nada? Putz, a gente está vivendo agora esse de repente, né? Porque, de fato, as empresas elas estão entendendo isso de uma forma, não da melhor forma possível, né? A gente viu quantas as próprias universidades tendo que fazendo turn para o online, enfim, acho que é um momento muito interessante. Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Antes de você perguntar, Renato, acho que assim, tem uma questão interessante. É óbvio que a gente está passando uma situação atípica, é óbvio que a gente está passando uma situação muito grave, mas boa parte dos gargalos que a gente está vivendo hoje foram porque as empresas não se adaptaram para essa nova realidade. Elas não pensaram em médio e longo prazo. Né? Então, você pensar que nós estamos em 2020, tem muita gente que não tinha feito uma reunião à distância, muita escola que nunca tinha usado uma ferramenta de solução à distância. A maioria das empresas nunca tinha feito venda online ou nunca tinha estruturado um processo de venda online. 2020. Né? Então, é óbvio que nós estamos passando uma situação muito atípica e que todo mundo está sofrendo, mesmo as empresas mais estruturadas, mas você percebe muito fortemente a diferença de um Magazine Luiza para outras empresas. Né? Então, acho que vale esse alerta. Acho que muita empresa vai sair dessa situação com uma preocupação de curtíssimo prazo, porque a gente vai viver uma crise, mas é muito importante, principalmente na situação, vocês pensarem e se planejarem e agirem pensando no médio e longo prazo. Você quer concluir, Justus, o que você estava falando? Você estava falando de uma frase? Você ia concluir uma frase? Sim, é uma frase do Arthur C. Clarke, aquele escritor de ficção científica, que ele diz que o ser humano superestima os impactos de curto prazo de uma tecnologia nova e subestima os impactos de longo prazo, né? Que é justamente a curva exponencial. A gente não consegue enxergar, né, lá em cima da curva, né? E para responder aquela questão que a gente estava falando da impressão 3D, né? A impressão 3D já está aqui e a disrupção das indústrias, né, que ela está afetando já começou, né? Cabe a todos a ficarem atentos ao que vai acontecer e adaptar, né? E usar essa tecnologia, né, para avançar os negócios e não achar que você vai conseguir reagir depois, né? Eu acho que esse é o principal, né? Porque, sim, realmente, respondendo aquilo que você falou, hoje em dia parece que essa coisa que você vê num evento, ou que algumas pessoas que nem o Cava têm em casa, né? Mas não é isso, né? Os potenciais já estão aqui e a pesquisa e o desenvolvimento já está acontecendo hoje, né? Então, a impressão 3D já está aqui, né? Assim como a realidade virtual, assim como tudo isso. Essa disrupção já começou. Perfeito, Justus. E aí, Justus, deixa eu continuar com você aqui. Você acha que para agora, né, a gente agora não vou me recordar, teve uma grande rede de cinemas que pela primeira vez registrou aí zero, né, de bilheteria, enfim. Você acha que agora as grandes produtoras, né, a indústria, né, de cinema, ela vai repensar de fato, né, no online, na realidade virtual, num outro tipo de experiência? Você acha que a gente é o momento para se repensar a questão do cinema e tudo mais? Você acha que isso ou não é muito cedo para falar isso? Olha, é uma discussão que já tinha começado, né? É uma discussão que começou alguns anos atrás. O Netflix ganhou vários Oscars já, e é uma discussão que já está em pauta, já estava em pauta em Hollywood, né? Muito fortemente, porque tinha gente antiga de Hollywood que não aceitava que uma plataforma de streaming, né, faça parte dessa indústria e tudo mais, né? Mas conteúdo é conteúdo, né? E o que está virando de ponta cabeça aqui é a forma de distribuir, né? Óbvio que agora a gente é forçado a responder essas perguntas, né? Por causa da situação. Para você ter uma ideia,
eu li um número ontem que o box office, né, que é a bilheteria do cinema americano, tinha registrado $5.000 só no último mês de bilheteria, né? Na mesma época do ano passado, eles tinham registrado $214 milhões, né? Essa é a diferença que essa situação do Covid está causando agora, né? Então, realmente, assim, a gente não sabe quais vão ser os impactos sociais de longo prazo, no sentido de será que as pessoas ainda vão querer ir para salas de cinema e tudo mais. Então, sim, nós somos forçados a pensar em diferentes formas de distribuição. A sorte é que essas formas de distribuição já estão aí, né? Você pode hoje assistir um filme na tua casa, né? E inclusive vários filmes que estavam planejados para ir para o cinema estão indo direto para streaming. E existem plataformas de realidade virtual, inclusive, que você pode assistir uma tela de cinema gigantesca sentado, né, no sofá da sua casa, usando um óculos de realidade virtual, inclusive assistir com outras pessoas que nem estão lá presencialmente, né? Então, por sorte, a tecnologia ajuda nesse aspecto, mas realmente é uma discussão que vai ter que na verdade já estava acontecendo, só foi acelerada pela situação atual. E o que eu acho que pode acontecer também, assim, tem uma mudança, se não me engano, tem uma mudança de legislação nos Estados Unidos agora, e que vai permitir que empresas possam ter distribuição de cinema, né? Que antigamente você não podia ter uma Disney não pode ter sala de cinema, Netflix não pode ter sala de cinema. Então, uma crise como essa pode, de repente, acelerar uma mudança e você começar a ter empresas, por que não um Bradesco, começar a ter salas de cinema. Então, isso é uma mudança que pode acontecer nesse mercado, se ele entender que a experiência de cinema pode ter, dentro do leque dele, uma importância, uma relevância maior. Exato. Bacana, cara. Concordo com você. Tem uma pergunta aqui, mudando um pouquinho aqui né, na verdade tem a ver muito com o tema, mas é uma pergunta aqui da Roberta. Como o C-Level está efetivamente patrocinando a cultura da indústria 4.0? Ou seja, o C-Level ele fala muito em mudança, mas ele de fato está patrocinando? Como é que vocês veem isso? Aí pode começar pelos justos e depois ir para você, Cava. Vocês veem de fato o C-Level patrocinando isso? Ou isso está num discurso muito mais do que na prática? Eu acho que antes estava muito no discurso, muito mais no discurso do que na prática, eu acho, né? Toda grande empresa fala que precisamos de inovação e tudo mais, mas são justamente as grandes empresas que têm mais dificuldade de mexer as estruturas, né? E fazer essa coisa acontecer. Então, eu acho que no discurso é uma situação que nem o que está acontecendo agora acelera tudo isso, né? Obviamente, porque, por exemplo, agora tem que pensar né, antes se falava em vamos flexibilizar para home office, vamos fazer esse tipo de coisa, e agora você é obrigado a fazer isso, né? Eu acho que uma situação emergencial, uma crise dessa, só abre o olho de todo mundo para o quão importante é você ser adaptável, né? Você ser adaptável a novas tecnologias disruptivas e você ser adaptável a potenciais crises e coisas que estão fora do nosso controle, né? Então, eu acho que antes era muito no discurso e eu acho que daqui para frente tem que ser obrigatoriamente, né, pensado e tem que ser de verdade. Eu tenho encontrado muita gente legal desse level, gente que realmente está querendo fazer acontecer. Algumas pessoas estão tendo sucesso em começar a fazer essa transformação, mas a gente não pode esquecer que mesmo o C-level, né, eles também estão dentro de uma estrutura maior. Para dar um exemplo, você tem uma concorrência hoje das Big Techs que acaba sendo uma concorrência desleal, que são empresas que têm um bolso infinito, que não pagam imposto, cujo board não tem a mesma cobrança que tem de uma empresa tradicional. Então você pega, por exemplo, um cara como a Amazon, que ele fala, não vou ter lucro, porque eu vou crescer né, de uma maneira bastante acelerada. Que presidente de empresa hoje, ou que pessoa de C-level hoje, que pode chegar numa reunião de board e falar, olha, eu não vou ter lucro nos próximos 3 anos, porque eu vou crescer. Ele não termina essa frase, e ele cai, né, ele é derrubado. Então, eu acho que a gente tem que pensar que não é o C-level, é toda uma estrutura, um mecanismo que foi criado e elaborado, estruturado para a Revolução Industrial passada e que não é mais aderente a essa revolução que a gente está vivendo hoje. E uma das primeiras medidas é mudar a bonificação. Se não muda o bônus, é só discurso.
a gente tem que começar a criar mecanismos de bonificação que pensem no médio e no longo prazo, né? Então, assim, eu estou vendo com bons olhos, eu acho que a história do coronavírus, se é que tem alguma coisa boa para vir disso, né? Eu acho uma frase meio escrota, mas se é que tem alguma coisa boa para vir disso, é talvez mostrar para a gente a necessidade de planejamento e pensamento de médio e longo prazo. É o que eu acredito também. Concordo também, cara. Bastante pergunta aqui relacionada principalmente ao Covid aqui. Tem uma pergunta do Luiz Gustavo, que ele está falando, vocês acham que de fato as empresas estão aprendendo com a pandemia e que existem outras formas de trabalho? Ou seja, né, você acha que no futuro essa história de economia compartilhada, as pessoas estão entendendo agora que de fato é uma realidade? A gente tem visto muitas parcerias surgindo por conta disso, porque está difícil andar sozinho, então a gente tem visto empresas se juntando. Como é que vocês veem isso? Vocês acreditam que isso de fato vai mudar, deu o clique e a gente vai ver cada vez mais a história da economia compartilhada? Olha, eu acho que sim, eu espero que sim, né? É uma esperança. A gente tem que tomar um cuidado que boa parte das experiências que a gente está vivendo hoje não são as experiências com o sucesso que a gente poderia ter no momento tradicional, né? Então, para dar um exemplo do trabalho remoto, ninguém se preparou, é tudo novo, você tem muita gente que nunca fez videoconferência, você tem gente que não tem um espaço em casa, ao mesmo tempo tem que cuidar do pai, tem que cuidar do filho, o mundo parou. Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, o cara que é vendedor fala assim, você trabalha remotamente, mas não adianta ele ser, não é só que você trabalhar remoto, ele não tem para que vender porque as empresas pararam, ninguém é produtivo quando está com medo, enfim. Então, eu acho que se a gente levar em conta de que a gente está tendo um aprendizado agora, mas a gente também não pode levar em conta o resultado desse aprendizado, porque ele vai ser pior do que fazer isso de uma maneira estruturada e bem pensada. Uhum. Né? Agora, o que eu acho que deveria ser, a minha esperança mesmo que seja o aprendizado de todo mundo, eu estou falando de profissionais, de empresas, de governo, são duas coisas. Uma a gente já falou muito aqui, pensar no longo prazo, né? Ter discussões de longo prazo. E a segunda voltar a crer e investir em ciência e tecnologia. Né? Acho que o mundo inteiro estava deixando isso para trás, as empresas estavam deixando isso para trás, as pessoas estavam deixando isso para trás. Então, acho que tem muita coisa relacionada a essas duas questões aí que acho que é fundamentais, inclusive para discussões que vão muito além do nosso papo aqui, como renda básica universal, tecnologia para geração de PIB, de empregos, enfim, são discussões maiores, né, de nível governamental que a gente precisa ter o mais rápido possível. Eu vou fazer um comentário sobre os dois pontos que o Cava trouxe. Eu acho que tem uma coisa interessante que acontece nesses. Eu concordo com o Cava que esse experimento não está na situação ideal, né, de fazer um experimento de home office para todo mundo, né, mas ao mesmo tempo esse experimento forçado faz muita gente perceber que é possível trabalhar descentralizadamente e remoto, né, não para todas as indústrias, mas para várias é possível, mas realmente uma coisa que acontece que eu acho muito interessante é que inverte um pouco a percepção do valor que uma pessoa traz para a empresa, né? Aquela pessoa que simplesmente marca o check quando ele só por estar presente no trabalho, né? Das 9 até as 5 da tarde no trabalho, presente, marquei ali, trouxe meu valor. Quando você está remoto, a única forma de você estar presente é com o que você produz, né? Ou com o que você faz, né? Então a percepção do valor que você traz é muito diferente, né? E é como deveria ser o tempo todo, né? Estar presente fisicamente não deveria ser o importante. O que deveria ser importante é o que você traz de valor e o que você produz, né? Então, esse aspecto é muito interessante. A segunda coisa sobre ciência, eu concordo totalmente com o Cava. Eu acho que muito do despreparo que a gente está para a situação atual vem da sociedade como um todo, né? Os políticos, as pessoas não entendem sobre ciência, não entendem sobre tecnologia, né? E a gente tem uma sociedade que depende totalmente da ciência e da tecnologia, né? Então a gente cria um problema aí muito grande, né? Por consequência disso. Tanto Justo quanto Cava, pontos importantes. Eu queria ler uma pergunta aqui do Augusto César Machado. Ele é uma pergunta bem interessante, que quais seriam as principais áreas envolvidas para a indústria que quer implementar a transformação digital?
Como que vocês veem aí começar aqui com o Cava, depois com os Justos, quais são as principais áreas que vocês veem que precisam ser envolvidas para essa transformação? Bom, todas. Absolutamente todas. Não dá para você mudar algumas coisas se seu centro de compras continua trabalhando e tratando todo mundo como fornecedor e você precisa trabalhar com um monte de startups com parceria. Não dá para você não ter o RH muito junto, muito próximo do presidente, quando a gente está falando aí de uma mudança de valores, de cultura, uma mudança completa no aprendizado, né? A gente fala muito de lifelong learning. Não dá para você ter equipe de vendas, não dá para citar uma única equipe que não precise ter junto nessa história. Então, é óbvio que você pode até ter um cara que seja responsável por inovação na empresa, mas esse tem que entender muito claramente que ele não é o responsável pela inovação, e sim um cara que vai centralizar uma quantidade muito grande hoje de medidas, etc. e tal, para poder fazer isso acontecer, porque a quantidade de ações e tarefas que você tem dentro disso hoje é brutal. Mas o ideal seria nem ter essa pessoa, né, para que a empresa entenda realmente que todo mundo é responsável. Eu acho que a adaptabilidade é a palavra, né? As empresas têm que ser adaptáveis como um todo, né? Então isso tem que estar num valor central das empresas, essa adaptabilidade a de repente uma tecnologia chegar que desrompe completamente o modelo de negócios que a gente trabalha. E aí, o que vai acontecer, né? Se é simplesmente uma coisa top-down, né, ou que tem uma pessoa, né, o Chief Innovation Officer, alguma coisa assim, que é responsável por trazer isso, essa pessoa vai ter muita dificuldade de chacoalhar a estrutura o suficiente para reagir, né, se isso não for emaranhado culturalmente na empresa como um todo, né, isso é a minha opinião. Tem uma pergunta aqui interessantíssima, que também do Augusto César, que é nesse momento que as empresas estão com dificuldade de pagar suas contas. Esse seria o momento de desenvolver a transformação digital? E aí, antes de passar a bola para vocês aqui, eu acho que não tem melhor momento para falar disso, né? Eu vi uma frase recentemente do Steve Butler que ele falava o seguinte: poxa, se você não está discutindo o seu modelo de negócio nesse momento, você está em negação. E provavelmente pode ser tarde demais a hora que a situação voltar ao normal. Então, não discutir agora essa transformação é você discutir o seu modelo de negócio, o seu business. Você não está discutindo nesse momento, que é um momento de alta reflexão. Eu acho que pode, né, de novo, é uma negação, né? Uma negação que tudo vai ficar normal e tudo vai voltar como era antes. E eu acho que se dá para ter uma certeza com esta pandemia, e aí, Cava, justo se vocês concordarem aqui comigo, é que nada será como antes, né? Eu acho que as coisas já mudaram, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Vocês acham que esse é o momento de discutir? Eu concordo com o que você está falando. Tem uma frase do Winston Churchill que é "Never waste a good crisis", né? Não desperdice uma boa crise. É uma coisa meio ruim de ouvir no momento que a gente está agora, mas de fato, assim, num momento de crise é quando uma decisão, né, vira uma questão de sobrevivência, né? E você tem que questionar, inclusive, a forma de conseguir atingir a sobrevivência, né? Então, eu acho que sim, um momento, assim, óbvio que é melhor tomar esse tipo de decisão com calma, né, e podendo experimentar coisas, mas no momento de crise é um momento de pensar e analisar mesmo. Concordo totalmente, Renato. Eu acho que esse é o momento, né? E especificamente sobre uma transformação digital, muitas vezes você vai encontrar soluções que vão economizar dinheiro, né? E não vão custar mais caras necessariamente, né? Então, eu acho que sim, é um momento de questionar tudo. Eu concordo. Eu queria só adicionar uma coisa que você comentou sobre negação, né? Muito antes da crise, eu tenho trabalhado muito com a história de transformação digital das empresas e eu percebo que muita gente sente isso como perda, né? Então, uma perda de poder, ou uma perda de conforto, né? E agora, principalmente com a história do coronavírus, as pessoas estão sentindo, né, quase que um luto, de sentir que as coisas não vão ser mais como eram, de perder a segurança, enfim. E quando a gente olha para os 5 estágios do luto, o primeiro dele é a negação.
né? Então, acho que a gente realmente está na situação. É fundamental que as empresas aproveitem esse momento. Novamente, acho escroto falar sobre isso, mas é o momento certo para começar a se discutir isso, né? Eu não gosto de dizer que é oportunidade, porque num momento como esse, se você falar que é oportunidade, eu acho que é insensível. Mas é o momento correto para se fazer a transformação, para discutir modelo de negócio, para discutir novas fontes de receita, para discutir novos modelos de negócio, enfim, é a hora certa, sim. Muito bom, gente, muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui interessante do Robert Marconi, que é quanto custo o Brasil vai impactar o avanço do Brasil na indústria 4.0, né? De novo, a gente está vendo um dólar explodir aí, né? Ou seja, na casa acima dos 5,20. Como que esse custo, né, de infraestrutura, de câmbio, de custo de importação, de mão de obra qualificada, quanto isso pode impactar o Brasil? E aí eu queria complementar a pergunta aqui do Robert Marconi, que é, poxa, a gente está... Em que estágio que a gente está? A gente está muito atrás, a gente está no meio? Eu também queria escutar um pouquinho isso de vocês. Tá, vamos lá. Acho que sobre custo Brasil, vai impactar, obviamente, como sempre impactou e sempre vai impactar. Acho que pessimista, otimista, isso é uma coisa que vai estar na nossa vida durante muito tempo. Eu acho que isso não pode servir de desculpa. E muita coisa aqui joga contra a gente sabe disso, em alguns países tudo joga a favor. O que eu acho que tem uma discussão que a gente pode, inclusive, fazer pós essa crise as pessoas entenderem que a gente precisa mudar esse cenário, né? Essa discussão já está muito quente no Brasil, a gente já tem falado muito sobre reformas, a gente percebe que isso já ampliou, não é mais só executivo, o legislativo já entrou nessa história, a gente precisa fazer o judiciário entrar nessa história, a gente precisa fazer o jornalismo entrar nessa história, a gente precisa fazer com que os formadores de opinião e as empresas e a indústria entrem nessa história para mudar essa situação, né? Então acho que isso é uma coisa. Você tinha comentado sobre outra coisa, Reinaldo, sobre o custo Brasil? E em que estágio, que estágio que a gente está? Né? Que estágio que a gente está muito atrás, enfim, né? Tá, então vamos lá. Eu acho que assim, em relação, quando a gente fala de tecnologias exponenciais, a gente está muito, muito, muito atrás. A minha sensação é de que a gente não tem como competir com esses caras mais. Estados Unidos, China, Inglaterra, esses caras estão, para cada uma dessas tecnologias que está falando, os caras estão colocando dezenas de bilhões de dólares todos os anos. Inteligência artificial, China está colocando 10, 15, 20 bilhões todos os anos. Tem alguns boatos de alguns militares norte-americanos falando que o ano que vem ela ia colocar 70 bilhões de dólares em inteligência artificial. Computação quântica, 2 bilhões por ano desses caras. Impressão 3D são bilhões. Internet das coisas são bilhões. Então, assim, nós estamos muito longe desses caras. Esses caras estão fazendo isso faz tempo, vão continuar fazendo. Né? Então, dinheiro é sim relevante, mas muito mais do que dinheiro, esses caras estão planejando e estruturando e implementando isso faz mais de uma década. Né? Por que a China está com 5G agora? Por que nas escolas da China tem impressora 3D para os alunos? Então, nós estamos muito, muito atrás. Agora, não dá para desistir, não dá para falar assim, tá atrás, não dá para alcançar esses caras, porque ainda dá para a gente competir, ainda dá para a gente fazer coisas que têm relevância, né? A gente precisa acelerar muito. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, de decreto, de lei, de tudo, mas a gente precisa acelerar muito, porque isso vai ter impacto muito profundo em geração de emprego e geração de PIB. Sobre a primeira parte, eu concordo com o Cava que o que precisa acontecer é que essas discussões sobre tecnologia, educação sobre tecnologia precisa estar em pauta, né? Senão a gente não vai conseguir, né? Senão o custo do Brasil já impactava antes de uma crise dessas, né? Com uma crise piora, né? Então, realmente, assim, a gente tem que estar conversando sobre essas coisas, né? E sobre o segundo ponto, eu também acho que a gente está atrás, sim. Porém, existem duas coisas. Uma que é o conceito do leapfrogging technologies, né? Que uma tecnologia que salta por cima de outra, né? Então, a aceleração exponencial de tecnologias é tão rápida que, às vezes, uma solução de um problema que nem aconteceu ainda chega num país que nem o Brasil sem ter que passar por todas as etapas que passou num país desenvolvido, né? Um exemplo mais óbvio disso é que, por exemplo,
rede de telefonia celular abrangeu a África antes da linha telefônica landline assim chegar na casa de todo mundo lá, né? Então eu acho que isso ajuda em algum aspecto, né? Mas eu concordo com o Cava, a gente está atrás em outros. Outra coisa que ajuda também é que muitas coisas voltando para a nuvem, né? Por exemplo, que produz conteúdo de realidade virtual. Poderia parecer que a gente não tem como competir contra, né, o investimento que acontece lá fora, mas como é uma indústria nova e como as plataformas de criação desse conteúdo são todas, né, digitais, né, a gente consegue produzir de igual para igual daqui do Brasil esse tipo de coisa, né? Então, mas o nosso produto é digital, né? Nosso produto não é um hardware. Infelizmente, assim, aqui no Brasil, os impostos em cima de eletrônicos desaceleram tudo, né? Desaceleram muito brutalmente a nossa capacidade das pessoas aprenderem sobre tecnologia, inclusive. Ótimos pontos, gente. Aqui, de novo, o chat aqui pegando fogo. Eu queria aproveitar aqui e falar com vocês uma pergunta que está surgindo bastante aqui. Está todo mundo falando do 5G, né? Poxa, como o 5G, como que vocês veem a chegada do 5G? 5G é um desafio no Brasil. Aqui tem uma pergunta aqui, na verdade, uma afirmação do Marcos, ele falando, poxa, nos Estados Unidos e na China isso pode ser uma realidade, o Brasil está em cima do muro. Como é que vocês veem a chegada do 5G? Ela, de fato, vai ser uma nova disrupção? A gente tem como prever o que vai ser isso? Bom, assim, primeiro, nós estamos atrasados, né, com a história do 5G, o que não quer dizer que não vai acontecer aqui, vai acabar acontecendo aqui. Demanda bastante investimento das teles, é muito necessário, porque a gente tem um aumento considerável do que está acontecendo, né, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Número de interações por dia, por pessoa, o que há, sei lá, 10 anos atrás eram 200, 300 interações por dia, né? Nós já estamos hoje em 1.500, e nos próximos 5 anos isso vai virar 5.000 interações, ou seja, quase que uma interação a cada 20 segundos, 17 segundos. Porque hoje em dia a quantidade de interações que a gente faz é muito grande, e a hora que a gente coloca a internet das coisas, né, os objetos conectados, isso vai explodir. Isso é um exemplo. O outro exemplo é que a quantidade de dados que a gente consome está crescendo de uma maneira também exponencial, né? O que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente consumia na internet, sei lá, 100 GB por segundo, hoje são, sei lá, cento e poucos giga, e isso vai crescendo a mais, na quantidade de streamings que a gente tem por aí. A gente tem exemplos de plataformas hoje como a Peloton, que faz bicicleta ergométrica, mas que você tem uma aula online. Essa explosão do coronavírus agora foi um outro exemplo. Internet das coisas vai demandar muita coisa. Então, assim, o 5G ele é muito relevante para permitir que essa evolução aconteça, né? Uhum. Lembrando que ele não é a única tecnologia, você tem outras tecnologias complementares que não são concorrentes, né? São tecnologias que às vezes são muito piores do que o 5G em alguns aspectos, né? Mas que ao mesmo tempo são melhores do que o 5G em outros, né? Você não precisa, por exemplo, se você tem se você está trabalhando com agricultura e você tem lá, precisa saber a informação do seu solo, você não está fazendo um streaming de música, e uma mudança de 1 segundo, né, de 2 segundos dessa informação não vai mudar nada. A latência que você precisa para isso é diferente. Então você tem aí LoRa, Sigfox, você tem uma série de outras tecnologias que você não demanda esperar o governo acontecer e que você já consegue fazer hoje, já tem acontecido hoje no Brasil, e você consegue fazer hoje, por exemplo, seja para agricultura ou para outras frentes, e já dá para fazer desde já. Então, é relevante, é importante, mas dá para a gente se mexer aí mesmo sem esperar o 5G. Eu ia falar isso, eu ia falar a mesma coisa que o Cava nesse sentido. O 5G, é importante desmistificar o que é o 5G, porque eu sinto que tem um pouco mais de novo Jordan aí, né? Ele é uma banda mais rápida, né? Que transfere uma quantidade significativa de dados, né? Muito mais rápida, mas essa tecnologia sozinha não faz nada, né? Ela é só uma banda mais rápida,
né? Ela tem, desculpa de interromper, assim, ela tem menor latência, muito menor latência, e ela consegue segurar mais devices por antena, né? Então, assim, ela não é só mais rápida, mas no osso, eu quis dizer mais concordo rápida com você. no sentido de latência, no sentido de muito mais conexões e tudo mais, mas sozinha ela não faz nada, né? A gente já tem, como o Cava falou, a gente já tem muitas coisas que a gente consegue fazer com a tecnologia atual. Eu acho que outro ponto importante a se comentar também é que, né, hoje nem o 4G abrange o Brasil inteiro, né? Então, o 5G é uma tecnologia que a disseminação dela é um pouco até mais complexa do que o 4G. A banda é de uma frequência mais alta, ela não penetra paredes tão bem. Então, assim, a distribuição dela pelo Brasil vai ser ainda mais restrita do que o 4G, que hoje já no Brasil inteiro, né? É só o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala dessa tecnologia. E mesmo para algumas coisas de IoT, pelo consumo de energia que ela tem, o custo de individual, uma coisa é você botar num carro, onde o 5G vai ser maravilhoso. Outra coisa é você colocar num aparelhinho que você vai jogar no meio da floresta, ou que você vai jogar no meio do campo, você precisa de um consumo de energia menor, você precisa de um custo menor porque esse aparelho não é único, você tem uma porrada de aparelho, enfim. Então, assim como tudo, você tem tecnologias que são mais apropriadas para uma coisa para outra. 5G é muito relevante, mas não é a única coisa. Um dos impactos mais interessantes é processamento na nuvem, né? Que você abre a possibilidade de processamento na nuvem para muitas aplicações que hoje não são possíveis por causa da latência, né? Então, por exemplo, mesmo para a realidade virtual, hoje o processamento das imagens de um óculos de realidade virtual tem que acontecer no próprio óculos ou num computador que está ligado no óculos, muitas vezes inclusive por fio, né? Porque, né, a velocidade da transmissão não é rápida o suficiente, né? Com alguns specs do 5G mais para frente, vai ser possível fazer esse processamento na nuvem e transmitir, né, esse visual para um óculos de realidade virtual. Então, tem muitas outras possibilidades de processamento na nuvem que aceleram muito, né, o que a gente poderia fazer com um device que está no nosso bolso, né? Então, esses aspectos dessa tecnologia são muito interessantes, mas como o Cava falou no início, a gente está atrasado aqui no Brasil, né, com a implementação disso, com certeza. Eu acho que as duas frentes vão evoluir muito, assim, tanto na nuvem quanto o que a gente chama de edge, né? Quer dizer, você também trabalhar na ponta também. Algumas tecnologias hoje que acabam mandando para a nuvem que poderiam tratar muita coisa na ponta já. Então acho que essas duas frentes vão evoluir bastante nos próximos anos. Super interessante, gente. Acho que vocês deram uma aula aí de 5G aí e pontos que o pessoal aqui no chat já tinha abordado, né? Ou seja, acho que foi super legal o Justus falar que, pô, a gente está falando de 5G, mas 4G ainda não é realidade para muita gente. As pessoas estavam, né, falando isso aqui. Então, acho que vocês abordaram temas muito interessantes. E acho que o que você falou agora no final, Justus, para mim foi super interessante. Ou seja, 5G talvez venha para dar um outro nível para o que a gente conhece de realidade virtual, né? Ou seja, e aí sim talvez impulsionar e cada vez mais virar uma realidade. Eu vou pegar uma pergunta polêmica aqui do Paulo, aqui, que é sobre carro elétrico, né? Ele fala, poxa, tecnologia bem antiga lá fora, em alguns países uma grande realidade, aqui no Brasil projetos barrados, né? O que a gente tem visto muito avançar são híbridos, né? Vocês acreditam que isso tem a ver com legislação, com governo, com lobby, e isso impede o crescimento, ou seja, da indústria? Pergunta difícil, polêmica aqui, mas vou botar vocês na fogueira aqui nessa reta final. A gente vai estender um pouquinho, a gente bateu agora 1 hora de transmissão, mas, de novo, pelos problemas técnicos que nós tivemos aqui com o fornecimento de sinal, a gente vai estender um pouquinho. Eu queria agradecer quem ficou aqui até agora. A gente está com uma média agora fixa aqui de 250 pessoas acompanhando. Obrigado a vocês por esse bate-papo tão rico. O chat está bombando aqui, a galera super interativa. Então, queria botar a batata quente na mão de vocês aí. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente está muito atrasado aqui. Mas, de maneira geral, o mundo inteiro tá? O mundo mudou, isso todo mundo já sabe. A gente precisa de leis novas. A gente tem a história de lei de proteção ao consumidor, que é um bom exemplo disso, que é uma adaptação à nova realidade, né? A questão de privacidade, por exemplo. A gente tem um monte de desafio vindo aí, CRISPR, inteligência artificial, que a gente vai precisar discutir isso. Mas até indo lá para trás, precisamos revisar também lei antitrust, direito autoral, copyright, patente. Tem muita coisa que não é adequada para essa realidade.
né? Então, não importa se a gente está olhando para uma coisa tão específica quanto o carro elétrico, que é assim, a gente precisa fomentar essas novas, né, tipos de energia, ou se a gente está olhando de uma maneira mais genérica, precisa mudar sim, precisa acelerar, mas isso não vai acontecer novamente, é o que eu falei agora há pouco, a gente precisa elevar essa discussão para outras camadas. Não é o legislativo, é o executivo, é o judiciário, são os jornalistas, são as pessoas, né, a sociedade, são os grandes influenciadores, são as grandes indústrias. Se a gente não juntar todo mundo para ter esse papo, toda vez que alguém vai concorrer à eleição, a gente vai ficar perguntando antes se o cara é a favor do aborto ou não. Então, a gente precisa fazer com que essa discussão seja relevante. Senão, a gente não vai conseguir mudar. É. Então, acho que nós estamos no caminho de rever uma série de coisas, mas a gente precisa acelerar. Eu acho que não é só na esfera política, né? Na esfera de quem vota nos políticos também, né? Eu acho que isso casa um pouco com a pergunta anterior, no sentido de que a gente tem que, infelizmente vai demorar isso, né? Mas a gente tem que ter uma geração inteira que cresceu, né? Letrada digitalmente, digamos assim, e cientificamente também, né? Tem que parar de questionar a ciência, né? Tem que parar de duvidar da ciência. E aí essas pessoas elegerem pessoas que também são dessa geração que cresceu envolvida em tecnologia e não suspeitam da tecnologia, ou pior, não entendem, né? Né, é muito triste ver isso, né? Mas os políticos muitas vezes são os que menos entendem do que está acontecendo e são quem tem que tomar as decisões, né, das leis e as coisas que vão guiar o nosso caminho futuro, né? Então esse aspecto é muito importante. Muito bom, gente. Olha, acho que discussão aqui de altíssimo nível. Eu queria deixar aí para Justus e Cava uma última pergunta aqui. Eu vou ler uma última pergunta que é do Sebastião Mesquita, e aí a gente parte para o encerramento aqui, que é: considerando as cadeias de distribuição, indústria, distribuidor, PDV, consumidor, como vocês veem o mercado de digitalização neste mercado que funciona da mesma forma faz décadas? A gente falou um pouquinho disso, mas dentre essa cadeia, né, indústria, distribuidor, PDV e consumidor, na opinião de vocês, qual que está mais evoluída, qual que vai ser a mais disruptada e que a gente tá vendo uma desaceleração e que vai mudar do modo que a gente vê há tantos anos, há tantas décadas aí? Acho que não dá para a gente dividir mais, tá? Eu lembro, sei lá, 15 anos atrás, a gente chamava as pessoas que estavam na internet de internauta. Não faz menor sentido agora a gente chamar alguém de internauta. Então, quando a gente fala de PDV, né, talvez a gente daqui 5, 10 anos isso perca um pouco o sentido, assim como perdeu o internauta. Quem que vai se dar bem nessa história é quem entender que as coisas não são separadas. Até pouco tempo atrás a gente escutou muita gente falando, e gente grande, tá, do varejo, falando, porque a minha loja é um investimento de marca e o online é onde eu vendo. Não dá mais para separar. Né? E você já tem gente fazendo coisa legal, o Pão de Açúcar com a plataforma que eles têm, onde eles colocam toda a cadeia ali dentro, onde um cara que vende produto consegue entrar, fazer promoções específicas com inteligência digital. Né? Você nunca experimentou meu produto, eu posso te dar um desconto, eu posso te dar um produto de graça, porque eu estou bancando isso, ou se você tem essa frequência, ou se você tem esse perfil. Né? Assim, então, é o PDV, mas é digital. Né? Então, acho que essa divisão ela vai perder o sentido nos próximos anos. E tudo isso vai ter que evoluir para uma coisa única. A gente fala muito de omnichannel, né? É mais uma buzzword, mas uma hora isso vai perder o sentido. Eu acho que a disrupção passa a trazer, um pouco o que a gente falou antes, né? Mas a disrupção passa a trazer valor para outras partes, né? Outras coisas, né? Um exemplo de uma indústria que foi desrompida pela digitalização, digamos assim, por exemplo, a indústria de conteúdo, né, que é a indústria que eu trabalho particularmente, né, a indústria de conteúdo, de entretenimento, né. Antes, quem detinha o poder, né, o poder econômico e o poder, né, quem estava investindo dinheiro era quem era o dono da distribuição, né, que era o dono da janela, né. E hoje que você pode distribuir isso digitalmente e todo mundo pode assistir, o valor passa a estar muito mais em quem é dono da ideia, né? Quem é dono do conteúdo.
né? Então, e não necessariamente quem é dono da janela. Então, muda o peso, né? Essa balança pende de diferentes formas, né? Então, e é isso que a disrupção faz na cadeia, digamos assim. É o exemplo que eu dei anteriormente, né? Que hoje o CEO da Apple é o cara que cuida é o cara que veio o gênio de supply chain da empresa que virou o CEO, né? Porque talvez a genialidade em algum momento estava aí, né? Mas será que vai continuar dessa forma? É um pouco difícil, né? Essas coisas se invertem e muda o peso, né? E talvez, como o Cava falou, né? Perde um pouco as definições mudam, inclusive, né? Não é só deixam de existir certas coisas, né? Então é bem interessante. Muito bom, gente. Bom, queria agradecer a participação de todo mundo aí no chat, pô, as discussões super ricas. Queria agradecer aí a parceria do Cavallini e do Justus, nossos especialistas aí da Singularity e o Brasil. Queria deixar a palavrinha, Justus, Cavallini, se vocês quiserem complementar aí os finalmente aí, a palavra está com vocês. Legal. Bom, pessoal, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. A crise vai passar, a gente vai conseguir passar por mais essa também. O país é um país que já passou por muitas crises, muitos desafios. Então, deixar aí uma mensagem de otimismo aí, a gente vai passar por isso. Vamos aproveitar esse momento para refletir, para pensar, para evoluir. Aproveitem as pessoas que não estão conseguindo dedicar muito tempo ao trabalho, aproveitem para descansar. Eu sei que é difícil, mas tentem aprender coisas novas, é muito importante, né? E quando essa crise passar, vamos lutar todo mundo junto, é importante estar junto mesmo depois da crise, que a gente vai vencer. Um abraço aí. Eu queria agradecer as perguntas também, perguntas excelentes, agradecer, o papo foi muito interessante. Queria desejar saúde para todo mundo e que realmente eu sou um otimista, eu acho que, né, apesar da crise, a gente vai crescer e ficar mais forte, né? Vamos aprender muito com isso e no final a gente vai sair melhores por causa disso que está acontecendo, né? Então acho que o importante é isso, é aprender. Eu acho que educação é a chave de tudo. Então para mim é isso, né? Vamos nos manter fortes e isso vai passar com certeza e nós vamos ser melhores no futuro. Excelente, gente. Ótima finalização. Mais uma vez, super obrigado. Brigadão, gente. Até a próxima.